Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. E eu também estou muito feliz por estar aqui gravando esse nosso devocional da Palavra do Senhor. Eu estava aqui lavando a louça e desde ontem o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração que mexeu muito comigo. E hoje a gente teve um encontro de evangelismo na casa da minha mãe. E nesse encontro de evangelismo, Deus confirmou a palavra através de 2 vezes um louvor que foi cantado. Uma pelo pastor da minha igreja, que ele cantou, e logo em seguida chegou um dos irmãos no culto, chegou um pouquinho mais tarde. E essa irmã que chegou também cantou o mesmo louvor, sem saber que o pastor já havia cantado. E esse louvor fala exatamente um versículo que eu vou ler para vocês e confirma exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração ontem quando eu estava aqui na minha casa. E aí eu tô aqui na cozinha lavando louça. Enquanto eu tô lavando a minha louça, eu vou fazer um vídeo para falar com vocês sobre uma mensagem de Deus. Eu sei que eu tô sumida por aqui, falei que não ia sumir, mas nada justifica, né, eu não tá gravando os nossos devocional, só que eu falei que sempre que Deus tocar no meu coração, eu vou pegar o celular, vou gravar, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou parar, vou gravar, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo alcançadas através do nosso devocional e que eu sumi, muitas pessoas me veem e falam, volta a gravar, Deus te usa muito, não para, e realmente a gente não pode resistir ao Espírito Santo. Quando Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que falar. E eu sinto muito falta de gravar nossos vídeos, por isso eu vou fazer de tudo para estar mais presente falando de Deus, porque é aquilo que eu amo falar de Deus, eu falo com o maior amor da palavra de Deus. Então, eu vou falar para vocês uma passagem, vou ser bem breve também. Enquanto eu faço aqui a lava-louça, eu vou falar com vocês. Fica lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, deixa eu confirmar. Não é 1 Coríntios, não. Fica em Romanos. Fica lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, que vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gente, esse é um versículo bem pequenininho, que se encontra lá no livro de Romanos. Esse versículo aqui tá dizendo, basicamente dele, o que eu quero tirar é sobre o Espírito Santo habita em vós. Toda vez que a gente aceita Jesus como único suficiente salvador da nossa vida, que a gente desce as águas, batiza e tem comunhão com Cristo, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós. E aí esses dias eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Eu tive uma depressão muito forte. Nossa, eu cheguei no limite da minha vida que eu já não via sentido em nada na minha vida. Eu não tinha alegria, eu não tinha prazer, eu me desgostei de vez, sabe? E tudo isso que eu já falei já uma vez nos nossos vídeos, isso tudo foi decorrente a tudo que eu passei na minha vida. Todos nós temos lutas, problemas, dificuldades, às vezes uns mais do que os outros, às vezes uns nascem num lar de paz, de amor, um ar de felicidade. Outros lá nascem em uma família conturbada, onde pai é separado de mãe, onde vivencia brigas. Cada um tem uma história e ninguém sabe aquilo que o outro carrega. Às vezes a gente vê alguém sorrindo, sempre alegre, feliz, mas não sabe as cicatrizes que essa pessoa tem, o que tem por trás de um sorriso. E a gente passa por muitas situações na nossa vida que chega um momento que a gente, psicologicamente falando, não consegue suportar. Aí desencadeia uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, devido a tanto sofrimento, a tantas coisas que você já passou, que você guardou, problemas que você não soube enfrentar, resolver. Ai, mas você não é da igreja e você teve depressão? Sim.
eu vou na igreja desde pequena. E só esse significado de dizer assim, vai na igreja, não tem problema, isso não existe. Quanto mais perto de Deus você está, você pode ter certeza que mais problemas vão surgir na sua vida. Porque o inimigo não vai se contentar. Então ele vai lutar contra você. Só que ele vai lutar contra você, mas ele não vai prevalecer. Porque o seu Deus é maior do que qualquer levante do inimigo contra a sua vida. Então não é porque a gente vai na igreja, porque a gente serve a Deus, que a gente vai viver um conto de fada. Isso não existe. Enquanto a gente viver nesse mundo, vamos viver um mundo de angústia, um mundo de aflição. E aí, devido às lutas, às dificuldades, às batalhas que a gente vive, a gente chega num momento que a gente fica, assim, sem chão, sem ânimo, desgostoso da vida. Eu já cheguei até a me perguntar a Deus, eu já cheguei até a falar pra Deus, eu não quero mais viver, não tem sentido minha vida. Eu já pedi a Deus a morte. E isso minha mãe falava, minhas pessoas que estavam perto de mim, você não pode falar isso quando a gente tá num quarto de um hospital, contando segundos para dar o último fôlego de vida, desejando a vida, e você com vida, desejando morte. Mas só quem passa pelos problemas da vida sabe, mas nada justifica a gente desejar a morte. Então, durante os períodos difíceis da minha vida, Deus sempre se manteve presente. Às vezes eu não via, mas Deus sempre esteve comigo, igual Deus sempre está com você. E diante da luta, das dificuldades, Deus jamais te abandona. E aí, devido ao sofrimento, muitas vezes a gente não consegue enxergar que Deus está conosco, né? E esse versículo, ele é muito lindo, porque ele nos diz, olha como que nós somos preciosos para Deus, a ponto do Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Porque a palavra fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. Olha o quanto nós somos importantes, a ponto do Espírito Santo habitar dentro de nós. Vocês têm noção do que eu tô falando? Então, aí hoje no evangelismo contou esse louvor 2 vezes, que fala assim, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu não sei cantar, mas é esse valor, esse louvor maravilhoso, que esse versículo pequenininho que fala, você tem um grande valor, a ponto do Espírito Santo de Deus ele morar, ele mover, ele habitar dentro de você. Então, às vezes, eu quero falar pra você, às vezes você tá tão triste, deprimido, às vezes as pessoas que estão do seu lado, elas não te reconhecem o seu valor, não valorizam o seu esforço. Você, mãe, tem um filho que não te valoriza, você, esposa, tem um marido que não te valoriza. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele te ama, Ele te adora, Ele tá a todo momento com você e Ele sabe do seu valor. A palavra nos diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, sabe o que é tal? Não tem significado para tal, porque é algo muito sem significado, é algo muito grande, esse tal, um amor tão grande que não tem como ser descrito. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por amor a mim e por amor a você. Então, por que você fica se inferiorizando? Você fica olhando pra você muitas das vezes e falando assim, minha vida não tem sentido, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Isso tudo são pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. Pensamentos que mostram que a gente não tem valor. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que você tem um grande valor. Um grande valor diante dos olhos do Senhor. Você não tá nesse mundo por estar. Você não tá aqui cumprindo tabela. Você não tá aqui preenchendo ponto de algumas horas de vida. Não. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para mim. Deus tem coisas extraordinárias para nossas vidas. E sabe o que o inimigo quer? Nos cegar, nos paralisar, nos fazer achar que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, todo pensamento de depressão, todo pensamento de ansiedade, todo sentimento de angústia que invade a sua alma vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Eu falo isso e eu sinto poderosamente a
a presença do Espírito Santo aqui. E é o mesmo Espírito Santo que tá aqui, me confortando, me consolando e me usando para falar com você, é o que está aí agora do seu lado, te abraçando, te consolando, te acalmando. Então eu não sei o que você tá passando, eu não faço noção da luta que você tá enfrentando, mas eu sei que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que quando ele entra na batalha, ele entra pra vencer. Então erga sua cabeça hoje. Erga sua cabeça. Você é uma pessoa valiosa para Deus. Você é um homem valioso para Deus. Você é uma mulher valiosa para Deus. E o inimigo quer te pôr pensamentos contrários. E assim, uma coisa que eu acho linda da palavra, que me encanta, é saber assim que Jesus, ele veio nesse mundo. Ele veio nesse mundo pecaminoso, esse mundo onde ele foi rejeitado, onde ele foi traído, onde ele foi crucificado, onde as pessoas zombaram dele, e ele pisou nesse mundo por amor a mim, por amor a você, para vencer a morte, para mostrar pro diabo assim, ó, eu como carne, eu consigo. E todos aqueles que renunciar à vontade da sua carne por amor a mim, também vai conseguir vencer o mundo e vai conseguir conquistar todas as promessas lindas e maravilhosas que há na Bíblia. Porque esse mundo aqui, ele jaz do maligno. Esse mundo não tem solução, é daqui pra pior. Mas tem promessas lindas na Bíblia pra mim e pra você. Ai, mas eu sou filho de Deus, Deus me ama porque eu sofro tanto, porque até Jesus sofreu, ele era filho de Deus, o único filho de Deus, e ele sofreu, ele passou por uma morte humilhante, uma morte na cruz, foi morto, crucificado por mim, por você, sem merecer. E às vezes a gente passa por tantas coisas porque nós merecemos, sabe? Porque muitas vezes nós merecemos por desobediência, não ouvimos a voz de Deus, fazemos escolhas erradas, agimos na carne. Jesus não, Jesus passou por muitas coisas sem merecer. Então você pare hoje de se vitimizar. Pare hoje de ficar nesse quarto trancado, depressiva, chorando. Eu falo isso pra você porque eu já estive desse lado. E a gente precisa ser forte. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente precisa resistir ao diabo sim. Como a Camila Barros fala muito, que eu adoro as pregações dela. A gente tem que confundir o diabo. A gente tem que confundir o inimigo. Pode estar tudo ruim, como aconteceu com a Sunamita, quando ela foi até o profeta Eliseu, que o filho dela tinha morrido. E o filho dela estava lá morto no quarto. E ela foi até o profeta Eliseu para falar para ele o que estava acontecendo. Passou perto de pessoas e ela falava assim: vai tudo bem, com o filho morto dentro de uma cama, e ela dizendo: vai tudo bem. Não estava nada bem, mas ela acreditava que Deus iria mudar a história dela. Muitos de nós, se estivesse no lugar daquela sunamita, tava com os pés de joelhos no chão, chorando o luto de um filho. Ela não se conformou. Nós não podemos se conformar. Pode nada estar bem na nossa vida, mas a gente vai crer, a gente vai confiar que tá tudo bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente tiver que passar por momentos difíceis, vamos passar. Se a gente tiver que passar por lutas, vamos passar, mas jamais vamos duvidar do amor de Deus para conosco. Jamais vamos deixar o inimigo colocar na nossa cabeça que somos derrotados, que somos nada, que somos sem valor. Não, você tem um grande valor. Então que você erga a sua cabeça hoje, que você comece a olhar para Deus e confiar que não tá fácil, mas que Deus é contigo. Não tá fácil, mas que com Cristo você é mais do que vencedor. E que você tem um grande valor a ponto de o Espírito Santo do Senhor se mover dentro de você. Então alegra o seu coração, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Até nos momentos difíceis que passamos, Deus tem um propósito. E Deus jamais te abandona, Ele jamais te desampara. E Ele está cuidando de tudo. Alegra o seu coração. E a mensagem de Deus para sua vida hoje é isso. Você tem um grande valor a ponto de Deus entregar o seu único filho. Vocês sabem o que é isso? Você tem um filho e você dá ele para morrer por amor a alguém, pecador, falha, às vezes que você nem é digno de ter esse privilégio, e
você concedeu o seu único filho para morrer por amor a alguém. E foi isso que Deus fez, entregou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Então não vamos deixar com que esse ato de Deus de entregar o seu único filho para morrer por amor a nós se resuma a nada. E que a gente faça valer a pena esse sacrifício de Jesus. E que por mais que no mundo a gente tenha muita aflição, esse mundo é passageiro. E logo nós vamos viver ao lado do Pai a eternidade, as promessas lindas que Jesus nos diz de um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, onde as coisas velhas se passaram. Então alegra o teu coração, porque você pode perder tudo. Tudo pode estar desabando, mas se você não perder a presença de Deus, tudo que você perdeu se resume a nada. Que você receba essa palavra, o conforto do Espírito Santo, que a paz, o amor, a alegria de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, seja sobre a sua família. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional, que em nome de Jesus vai ser mais constante. Tchau, tchau. Compartilha esse vídeo com mais pessoas se você gostou desse vídeo, se o Espírito Santo tocou o seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar, porque dessa forma esse vídeo vai chegar para mais pessoas e o canal vai crescer cada vez mais. Um beijo e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!